Nós temos aqui no telefone, segundo a direção do programa, o deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. Deputado, está ouvindo a gente? Estou aqui com vocês. Prazer muito grande. Ô, deputado, bem-vindo aqui ao Participação Popular. Bom ter o senhor com a gente. Obrigado. Deputado, o senhor está acompanhando essa coisa do esporte aqui na Câmara, especialmente, né? É um grupo de trabalho, deputado? É isso mesmo, Fabrício. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Atividade Física para o Desenvolvimento Humano e essa semana nós fizemos uma audiência pública com o presidente do Conselho Federal de Educação Física e com o professor Lamartine, especialista em Jogos Olímpicos, na história do esporte no mundo e no nosso país. Então, o senhor o assunto lá foi exatamente o que a gente acabou de discutir aqui, essa coisa da educação e do esporte, né? Isso mesmo, nós discutimos principalmente a tabela das medalhas olímpicas, essa concorrência que existe entre os países. E daí existe a decepção com o Brasil e o número de medalhas que o Brasil recebe ou recebeu durante o processo de disputa, de competição. E daí a gente começa a analisar o esporte no nosso país, os investimentos que são feitos, a população, o tamanho do nosso país e as possibilidades que o país tem. Eu acredito que o problema maior, seja aqui eu fiquei ouvindo a Carmen falando aqui um pouquinho, fiquei refletindo sobre o que a gente deve fazer e pode fazer, porque eu sempre falo do esporte de base. Porque hoje as confederações, os clubes, os sindicatos estão todos quebrados, não tem menor condição de manter o atleta de alto rendimento ou de colocar esse atleta na competição, em uma competição internacional, como as Olimpíadas, por exemplo, com todo o apoio necessário. Então eu acredito que o caminho natural é o investimento no esporte de base, mas tem que haver perspectiva de futuro, porque esse atleta, ou melhor, na formação do cidadão, ou a criança, o jovem, que quer se tornar um grande atleta, acaba não continuando porque tem que prestar o vestibular. Já o caminho dos americanos, por exemplo, é a perspectiva de ganhar uma bolsa na universidade, de poder frequentar a universidade, se tornar atleta, e também o caminho também seria uma transição, por exemplo, entre o esporte de base, o esporte escolar, né, o ensino médio e o esporte profissional, porque na universidade, sim, nós temos condições, nos departamentos de educação física, de oferecer um psicólogo, de oferecer um atendimento de um fisiologista, uma estrutura necessária para poder manter esse atleta, para poder dar um apoio necessário com um investimento do país, inclusive em competições universitárias, para que a gente pudesse realmente massificar o esporte e aproveitar melhor os recursos que são utilizados para o esporte e o fomento ao esporte no nosso país. Eu acredito que nós gastamos o suficiente no nosso país, mas nós gastamos em ações pontuais, nada que nos dê retorno a longo prazo. Nós não temos um projeto, isso não está planejado, para que o Brasil seja um país que tenha uma cultura de boas práticas esportivas por todos e que, por consequência disso, a gente conquiste também medalhas a longo prazo. Países como a China, como Cuba, por exemplo, se tornaram especialistas em medalhas olímpicas, porque investiram em esportes individuais. Daí a discussão sobre a tabela e sobre a premiação, que também deixa de valorizar os esportes coletivos. E é da nossa cultura a prática de esportes coletivos. Nós não vamos mudar isso. Nós não vamos parar de jogar futebol, porque o futebol só nos dá uma medalha de ouro e não 11 medalhas de ouro. Então, acho que existe uma expectativa muito grande, que foi criada pela imprensa, pela mídia, né, ao longo dos anos, principalmente da mídia norte-americana, e que hoje nos coloca muito abaixo de outros países. Isso acaba depreciando um trabalho feito pelos nossos atletas, mas eu também confesso que, na minha opinião, pelo menos no meu ponto de vista, que o nosso país não tem um projeto, uma política clara para que se pratique esporte no nosso país, para que se fomente o esporte, para que haja continuidade do esporte de base ao esporte universitário para o esporte profissional, e com isso o nosso país perde muito. Que tem se falado, né, deputado João Arruda, da criação de uma CPI do esporte olímpico aqui na Câmara. Qual é a possibilidade, realmente, a probabilidade de ser implementada essa CPI? Qual vai ser o escopo de investigação, se ela realmente acontecer? O que os deputados esperam encontrar com essa possível investigação? Bom, eu confesso a você, Fabrício, que eu não tenho conhecimento, não me aprofundei ainda nessa discussão. Claro que a gente ouve falar, mas eu ainda não tenho dados, informações precisas sobre o que se fala em investir. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para me somar ao conceito do nosso amigo Paulo Henrique, que também é especialista em marketing, que citou os Estados Unidos aí como um país que investe em esporte, mas um país capitalista, né? Que eles sabem buscar dinheiro
com o dinheiro que se aplica no esporte também. E é uma cultura que foi criada ao longo dos anos, principalmente pelos investimentos que não trazem recurso financeiro, que não trazem um retorno financeiro ou valor agregado, que é o investimento no esporte escolar. Por isso eu considero que o nosso caminho, eu acho que nós temos que buscar isso na Câmara, e nós vamos fazer agora a discussão das Olimpíadas, uma discussão positiva, não em tom de investigação, através da Comissão do Desporto e Turismo, porque agora no domingo vamos começar um novo ciclo olímpico. E nós temos que buscar um bom debate, apresentar soluções, propostas para esse ciclo olímpico que começa em domingo e que termina nas Olimpíadas que vão acontecer no Brasil, para que a gente tenha um retorno positivo em relação ao esporte, o que é investido no esporte, e para que o Brasil comece a ser uma referência internacional pela prática esportiva. Eu acho que o processo natural daí, consequentemente, é um retorno positivo em relação às medalhas, o que eu não considero o mais importante. Mas não é investindo nas federações e nas confederações, que são dirigidas por poucos cartolas, não temos realmente gente qualificada, bons gestores, não temos uma política de fiscalização às federações, o trabalho das federações. Então eu acredito realmente que o nosso caminho é o esporte educacional. Eu acho que esse caminho, os investimentos não se perderiam, porque ele tem que estar inserido na vida do cidadão, no seu dia a dia, para que ele possa, inclusive, ter garantias do futuro, uma vida mais saudável, uma universidade, um curso universitário, quem sabe praticando esporte, aquilo que ele ama fazer, e quem sabe até se tornar um grande atleta, um atleta profissional, ou se não, quem sabe trabalhar na profissão voltada ao esporte. Eu mesmo fui atleta e fui para os Estados Unidos estudar fisiologia do exercício, do esporte, ciência do esporte, e tenho especialização também em marketing e administração esportiva. É uma outra realidade completamente da nossa, é um país capitalista. Agora, a gente poderia também, a gente não precisa ser radical nesse sentido, nós podemos também ter o equilíbrio de tentar oferecer valor agregado ao esporte e às modalidades esportivas. Por que não ter as universidades e elas defenderem esse conceito? Porque isso valoriza a marca da universidade, o nome da universidade, porque ela está na televisão participando. E daí sim, a gente valorizando, porque hoje os veículos de comunicação, eles talvez não deem repercussão ao esporte universitário. Primeiro que não existe competição. Em segundo, porque elas não têm qualidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos competições universitárias que têm mais qualidade. Reestabelecemos contato com o deputado João Arruda. Deputado, tá ouvindo a gente? Estou aqui, Fabrício. Deputado, é só pedir para o senhor concluir aquele raciocínio rapidamente, que nós já estamos no limite de tempo aqui, pois não. Desculpa, o tema é apaixonante para mim, então por isso que a gente acaba se prolongando. Mas eu queria deixar um abraço a você e parabenizar pelo programa e a oportunidade que a gente tem de debater o esporte no nosso país. Domingo nós vamos começar o novo ciclo olímpico. No dia 22 nós temos uma caminhada na Câmara, vamos caminhar em volta do Congresso, são 4 quilômetros, em nome do legado socioeducacional que o esporte pode nos deixar, as Olimpíadas vão nos deixar daqui a 4 anos, e para isso a gente precisa trabalhar no período que antecede a competição e também para que a gente possa realmente, depois da competição, deixar esse legado. E parabenizo a todos, o Paulo Henrique também, a Carmen que está aí conosco e a Sara que esteve conosco, e parabenizo ela especialmente pela medalha de ouro. Tá certo, deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, direto de São Sebastião da Amoreira, lá no interior do Paraná, né? Muito obrigado por ter estado com a gente, deputado.